Outra dica: economize palavras. Escrever é economizar palavras, disse o mestre Armando Nogueira. Por exemplo, vamos ver a história do vendedor de peixes na feira. O comerciante próspero resolveu incrementar a barraca com uma placa e a seguinte frase: aqui vende-se peixe fresco. Aí ele chamou um amigo culto para conferir se não tinha erro na placa. O amigo fez as seguintes observações: acho que podemos apagar o aqui, pois todo mundo já está vendo que sua barraca não está lá, está aqui, né? Ele aconselhou o amigo a apagar o fresco, uma vez que não se vende peixe estragado na feira dele. Então a gente pode também tirar o vende-se, já que na feira nada é de graça. E por fim, a gente vai tirar a palavra peixe, porque o cheiro já indica que o produto que está sendo vendido é peixe, né? E lá se foi a placa do peixeiro. Ou seja, a placa era desnecessária, né? Então ele economizou todas as palavras da placa. Outra dica: não cometa exageros. É muito fácil cometer exageros, principalmente quando a gente está introduzindo a fala de alguém. O momento mais perigoso é da entrada de um repórter num boletim. Ele pode, por exemplo, dizer: o senhor fulano está desmentindo a acusação, mas quando de fato o que ele está querendo dizer é que não existem evidências que sustentem a acusação. Então, a frase correta para introduzir esse boletim seria: o senhor fulano diz que não há provas para a acusação. Se a gente está dizendo que ele está desmentindo a acusação, a gente está exagerando e a gente está falando uma informação errada, não verdadeira. Outros exemplos: há um enorme contingente policial na perseguição. Será que tem tantos policiais assim mesmo? Enorme contingente policial? Outra: o partido está realmente rachado. Será que não é só um grupo que está discordando? É o partido todo que está dividido mesmo? A gente tem que prestar atenção para não exagerar. Outra dica: evite números quebrados. Para melhor compreensão, a gente precisa arredondar os números. Muitas cifras, volumes de dinheiro, até centavos, confundem o ouvinte. Por exemplo, 8 acertadores vão dividir os 47.234.687 e 24 centavos da cena. Cada um vai receber 5.904.337 reais e 80 centavos. Ouvir isso é uma tortura. Arredonde sempre para que não haja prejuízo para o entendimento. Outra sugestão é dar exemplos que permitem que o ouvinte visualize ou tenha uma ideia aproximada do que aquele número significa. Por exemplo, é incorreto dizer 348 hectares de floresta foram queimados durante este ano em Portugal. Seria correto dizer quase 350 hectares de floresta foram queimados durante esse ano em Portugal. A área corresponde a cerca de 350 campos de futebol. Então, arredondou, né, de 348 para quase 350 e também fez uma comparação, né, que a área corresponde a cerca de 350 campos de futebol. Então, faz com que o ouvinte tenha uma ideia mais clara do que significa aquele número. Outra dica é: escreva os números por extenso. No script, né, na hora que a gente digita a nota para o apresentador ler, a gente tem que escrever os números por extenso. Ou a gente acha que o locutor vai entender: a empresa foi vendida por R$ 435.282,26, tá vendo? Fica confuso, ainda mais quando o apresentador vai pegar a nota ali de cara e não vai ter tido tempo de ler antes. Então é legal também escrever porcento sempre por extenso, 0,30 e não os numerais 0,30, $5 por extenso e não o S cifrão 5, R$ 1,5 milhão e não R cifrão 1,5 milhão. Além disso, a gente tem que sempre ficar atento aos números, principalmente em casos de acidentes. Não vai ter prejuízo, por exemplo, para a nossa credibilidade se o número aumentar, né, de pessoas que estavam envolvidas no acidente ou de pessoas que morreram no acidente. Mas a nossa credibilidade será bastante afetada quando pessoas mortas começam a ressuscitar. Por exemplo, a gente já deu que tinham 10 pessoas mortas num acidente, na verdade eram 6, né? Então a credibilidade começa a ser um pouquinho abalada.
a gente tem que evitar siglas também, né? A ideia é que a gente não use siglas no rádio, exceto se forem muito conhecidas, tanto quanto o nome por extenso, né? Além disso, a gente, quando usa sigla no rádio, precisa separar as letras com tracinhos, para não confundir o locutor. Seria incorreto dizer: o MIO propõe aos governos da União Europeia a adesão do projeto de busca de inteligência extraterrestre. Seria correto dizer: o Movimento Internacional da Ovinologia, o MIO, propõe aos governos da União Europeia a adesão ao projeto de busca de inteligência extraterrestre. Outra dica: qualifique a fonte. Antes de se referir a um nome, principalmente quando a pessoa não é muito conhecida, é preciso mencionar a qualidade em que ela figura na notícia. Ou seja, quem é essa pessoa? Qual é o cargo dela? Seria incorreto dizer: José Serafim Silva está indignado com a falta de acessos à floresta. Seria correto dizer: o comandante dos bombeiros de Alfragide, José Serafim Silva, está indignado com a falta de acessos à floresta. Primeiro você fala: quem é esse cara, né? Aí depois, quando você sabe que ele é o comandante dos bombeiros, aí faz todo sentido a informação. Também é legal não usar clichês. Uma frase que hoje é um clichê, muitas vezes começou como um recurso útil de redação, mas ele já foi tão usado que talvez ele não signifique mais nada ou que seja uma chatice ouvir esse clichê. E usar clichês também é um jeito preguiçoso de escrever. Eles empobrecem a notícia porque eles são imprecisos, inapropriados, mal usados. Nem sempre é possível evitar esses clichês, mas é bom tentar, porque sem eles o nosso texto ganha clareza e precisão. Alguns clichês. A nível de calor sufocante, clássica troca de presentes, colocar uma questão digna de louvor, discussão acalorada, estrondosos aplausos, grata satisfação, ilustre visitante, legião de amigos, imprensa escrita, falada e televisionada, marco histórico, momento crucial, mau tempo reinante, numeroso público presente, passado de glória, perda irreparável, pivô da tragédia, salvo milagrosamente, tenra idade, via de regra e vias de fato. Vamos evitá-los. E, gente, saiba como pronunciar nomes. Quando a gente se deparar com um sobrenome cheio de consoante, pergunta, gente, sem constrangimento, como pronuncia o seu nome. Não corra o risco de dizer o nome de uma fonte de forma errada, porque seria desrespeitoso tanto para a fonte quanto para o ouvinte. Então, escreva no alto do texto o nome e a respectiva pronúncia para facilitar a vida do locutor na hora da leitura. Na hora da leitura também pode colocar entre parênteses, né, como a gente aprendeu. Preste atenção nos sons das palavras. É preciso a gente respeitar o valor fonético das palavras para não criar o vício de linguagem que é a cacofonia. O que é a cacofonia? São sons produzidos pela junção do final de uma palavra com o início de outra. Uma palavra ou um artigo, né? E essa junção, ela ecoa às vezes de forma desagradável, às vezes de forma ridícula e às vezes ela leva a gente a não entender a informação que estava querendo ser dita. A pronúncia, às vezes, pode ser engraçada, mas em outras situações pode ser ofensiva e inconveniente também. Então, por exemplo, boa zona. A gente pode ouvir como boa zona. Atraíram, de atrair. Mudou o significado, né? Alargou, já deixou, né? E alargou junto, de alargar, de ficar mais largo. Tópico, junto parece utópico, muda o significado. Opôs. Boca dela, parece bocadela. Jaquetinha, parece jaquetinha. Né? Era uma coisa, virou um objeto, uma vestimenta. Ela tinha, virou latinha. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai escrever para alguém ler, ou a gente mesmo ler, né? Então a gente tem que ter cuidado com os sons das palavras. Uma dica muito importante é não cometer erros de informação. A gente tem que prestar muita atenção para não errar nunca em relação ao conteúdo. As informações devem estar sempre corretas,
Porque o deslize, gente, arranha a credibilidade do jornalista, da emissora, e a credibilidade é o patrimônio mais valioso de qualquer veículo de comunicação e de qualquer jornalista. Então, no final, releia tudo. Ao terminar o conjunto de textos já relidos, leia novamente. O principal redator da TV norte-americana na CBS, Mervyn Block, diz: a arte de escrever bem consiste em reescrever aquilo que já foi reescrito. Então, vamos pensar nisso, hein? Reler, reescrever se for preciso e pensar em todas essas dicas, essas técnicas que vão ajudar bastante ao nosso texto ficar mais claro, objetivo e de fácil entendimento para o nosso ouvinte. Então, até a próxima videoaula.